queridos, hoje nós temos muito conhecimento para você. Vamos para mais uma excelente aula, aula de número 31. Vamos conhecer esse objeto de conhecimento. Conhecimento das obras literárias, das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana. Agora vamos conhecer o detalhamento, análise literária de obras das literaturas. Quais literaturas? Brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana, para a elaboração de crítica literária embasada nos conhecimentos de estruturas de composição textual, estilos de época, estilo pessoal e aspectos discursivos dos diferentes gêneros textuais, utilizando as diferentes linguagens e práticas culturais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Então, meus amores, desfrutem. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o quinhentismo. O que é o quinhentismo? É uma denominação genérica de todas, eu disse todas, denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. E esse quinhentismo corresponde a quê? Corresponde à introdução da cultura europeia no Brasil, nas terras brasileiras. Então, resumindo, o quinhentismo é essa denominação genérica, não é uma escola literária, é um nome genérico para designar todas as produções literárias que ocorreram durante o século XVI no Brasil, e esta produção literária, esse período, corresponde exatamente à introdução da cultura europeia no Brasil. Vamos conhecer o histórico, né, do quinhentismo, o contexto histórico em que surge o quinhentismo no Brasil. Você já sabe que é o século XVI, né? Então, esse período de introdução do quinhentismo, ele vai corresponder exatamente ao desenvolvimento do sistema capitalista mercantil. Lembra das grandes navegações? Olha aqui atrás de mim as caravelas. Né? Então, corresponde ao desenvolvimento do capitalismo mercantil, que foi impulsionado exatamente pelo processo de expansão marítima europeia, pelas grandes navegações. Então, essa é a época das grandes navegações que foram empreendidas pelos países europeus, né? Portugal, Espanha, durante o quê? Durante os séculos XV e XVI. Então, já situamos o contexto dessas primeiras produções literárias no Brasil, no século XVI, que vão corresponder exatamente a esse momento de introdução da cultura europeia no Brasil, nas terras brasileiras, né? E que é o período das grandes navegações, do desenvolvimento do capitalismo mercantil. Vamos, então, seguir para entender qual é o marco inicial do quinhentismo no Brasil, qual é o documento que inicia essas primeiras manifestações literárias no século XVI. Exatamente. Nós temos aqui a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita em maio de 1500 ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então, quando foi escrita? Segundo os historiadores, entre os dias 26, né, do mês anterior e o dia 1º de maio. Então, no próximo dia 1º de maio, esta carta estará completando quantos anos? 522 anos, é isso? Isso mesmo. Então, esta carta foi escrita a Dom Manuel I, o rei chamado de O Venturoso, e é a carta o primeiro documento escrito no Brasil. Então, é o primeiro documento escrito em solo brasileiro, o primeiro. Lembra quando eu falei para você que a Cantiga da Guarvaia, ou Cantiga da Ribeirinha, é o primeiro documento, o registro do primeiro documento em língua portuguesa?
Pois é. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro documento escrito aqui no Brasil. Esse documento, né, embora ele só tenha vindo, né, tenha sido tornado público em 1817, mas ele foi escrito lá entre o dia 26 de fevereiro, março, abril, né, e 1º de maio, ao rei Dom Manuel. Foi escrito aqui no Brasil por Pero Vaz de Caminha e endereçado a Dom Manuel Venturoso, rei de Portugal. Vamos conhecer esse documento? Olha aqui, gente. É esse. Esse aqui é o documento original. Esse documento é muito importante. Além do valor histórico de registrar, é tido, é considerado como a certidão de nascimento, né, do Brasil, das terras brasileiras, do novo território, ele tem esse valor histórico, né, de registrar as primeiras impressões, né, da geografia, do aspecto físico, das terras, do novo território descoberto, das terras brasileiras. Narrar, né, como foi o desembarque dos europeus no Brasil, o primeiro contato com os nativos brasileiros, né, entre os nativos brasileiros e os portugueses, narrar, descrever os costumes dos nossos nativos, os verdadeiros brasileiros, né, os que habitavam o litoral brasileiro. Então, esta carta, ela é uma descrição de tudo isso, além de contar também como foi a viagem, quanto tempo levou, todas as peripécias, tudo o que aconteceu durante a viagem, né, capitaneada por Pedro Álvares Cabral, né, com suas 13 frotas e mais de 1000 marujos. Vamos então conhecer um pouco mais sobre o quinhentismo, o que que marca. Então, o quinhentismo é essa designação geral de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil no século XVI, correspondendo à introdução da cultura europeia no Brasil, né? Por cultura você entenda tudo, a língua, os costumes, tudo, né? E imagine o estranhamento deles ao chegarem aqui e encontrar um povo, né, com costumes completamente diferentes dos deles. Imagine o choque. E também foi um choque para os nossos, né, para o povo que já estava aqui. Então, o quinhentismo, ele vai ser marcado por 2 principais momentos de produção literária. Então, o quinhentismo, ele vai se subdividir em a literatura de informação, né, e a literatura jesuítica. Então, essa literatura de informação é a literatura dos navegantes, correto? Cuja carta de Pero Vaz de Caminha corresponde a esse primeiro documento e faz parte da literatura de informação, literatura dos navegantes. E tivemos vários navegantes, vários escritores que vieram, vários cronistas e também escreveram sobre o Brasil. Muito bem. Então, você já sabe que o quinhentismo tem 2 momentos, ele é marcado, né, a sua literatura, a produção literária, se divide em produção literária, literatura de informação e literatura jesuítica. Muito bem. Vamos conhecer bastante hoje sobre a literatura de viagem, a literatura dos navegantes ou literatura de informação, né? Então, ao longo do século XVI, várias expedições vieram da Europa para as terras brasileiras, né? Então, esses viajantes, né, que integravam, que tinham, né, algumas missões específicas, eles integravam essas missões e eles tinham tarefas, missões específicas para cumprir. Quais eram, então, essas missões específicas, esses trabalhos que eles tinham que desenvolver aqui no Brasil, que ainda não era chamada por esse nome, né? O capitão Pedro Álvares Cabral foi que batizou, né? Deu o primeiro nome para o nosso país. Então, a tarefa desses viajantes, desses navegantes, desses cronistas, era exatamente o quê? Descrever. E aí você já vê o tipo textual descritivo deles, descreviam e narravam, obviamente, contavam como é que era a terra. Então, eles tinham de descrever em todos os aspectos, né, por intermédio da sua percepção,
como era o novo território, a nova terra descoberta, como era o povo nativo, né? Como é que eles eram fisicamente, seus costumes, tudo. E, além do mais, catalogar cada espécime, né, da fauna e da flora brasileira. Eles tinham que identificar, especialmente, uma dessas tarefas dele, era identificar quais os possíveis quais materiais, né, dentro da flora e da fauna, enfim, no território, o que era mais interessante, aquilo que podia render, né, de interesses econômicos para Portugal, para a coroa portuguesa. Vamos então ao vídeo da carta. Vamos ler esse documento. Você tem que ler. Claro, não vamos ler todo, vamos ler um trechinho. Vamos lá? Então, carta ao rei Dom Manuel, você já sabe, chamado o Venturoso, né, rei de Portugal, por Pero Vaz de Caminha. Vamos lá, vamos ler esta carta. Olha aí. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, você sabe, né, Cabral, e assim os outros capitães, porque tínhamos 13 frotas, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra. Olha aí, o documento é chamado Achamento do Brasil, né? Carta de Pero Vaz de Caminha, certidão de achamento do Brasil. Nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta à vossa alteza. Essas reticências significa que tinha mais alguma coisa, mas eu preferi outro enxerto. Em relação aos nativos, né, aos indígenas que eles encontraram aqui, as várias etnias, ele vai descrever como era, né, fisicamente, seus costumes também, toda a sua cultura. A feição deles é serem pardos, a cor dos índios, pardos. Maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, ó, aparência, né? Andavam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E assim, nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto, ou seja, os índios andavam nus, mas nem aí, eles eram inocentes, eles não achavam que aquilo era vergonhoso. Por quê? Por conta da cultura, né? E os europeus estranharam muito isso. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. De comprimento de uma mão travessa, de grossura, de um fuso de algodão, essas medidas, né, que ele está comparando. Agudos na ponta como um furador. Muito bem, só um trechinho da carta para você ter ideia da forma, do estilo de escrita, não é? Da carta. Mais um pouco. As águas não são muitas. Isso porque quando ele desembarcou lá no litoral da Bahia, né, o que ele viu? Aquela enseada, né, aquela coisa, ele acha que não tinha muito. Eles ainda não tinham adentrado, né, no restante do país. Eles estavam no litoral. Águas são muitas. Ele vendo o mar, né, vendo o que eles puderam ali. Imagine se eles tivessem adentrado ao sertão, como ocorreu com os bandeirantes, né? Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Querendo ela aproveitar, ou seja, o que plantar, o que semear ali vai nascer, vai dar, né? Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente, salvar. Ou seja, convertê-las, né, ao cristianismo. Porque nós vamos ver no outro momento do quinhentismo que tem a literatura jesuítica. Mas Pero Vaz de Caminha já está sugerindo a Dom Manuel Venturoso, né, que entre todos os benefícios que se pode tirar da nova terra, o melhor dele é salvar essa gente, né? Considerava as pessoas perdidas, gente perdida, achava que não tinha fé, não tinha nada. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, né? Ou seja, a principal semente seria o evangelismo. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha
de vos tudo dizer, Mo fez assim pelo miúdo, né? Um pouco. Beijo, termina, aqui já é o final da carta, beijo as mãos de vossa alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, o primeiro nome que o capitão batiza, né? Pedro Álvares Cabral batizou a ilha. Dessa vossa ilha de Vera Cruz, hoje, nesta sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Olha a assinatura, Pero Vaz de Caminha. Muito bem. Então aqui você teve a oportunidade de conhecer um trecho pequeno, que a carta é longa, do primeiro documento escrito em terras brasileiras que narra e que descreve tudo com o olhar europeu, descrevendo o que eles perceberam aqui. Correto? Muito bem. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais, vamos adentrar um pouquinho mais sobre essa literatura. Vamos lá? Olha aí. Então, o quientismo, literatura de viagem ou de informação, a revelação do novo mundo, como eles descreveram, né? Embora a Carta de Caminha contenha a primeira descrição das terras brasileiras, não foi ela que divulgou para o público europeu as características do território americano, que aí era um pouco maior, né, gente? Então, por ser um documento que continha informações importantes para a coroa portuguesa, a carta ficou guardada nos arquivos da Torre do Tombo até o início do século XIX. Olha isso. A carta de Pero Vaz de Caminha ficou guardada no Arquivo Nacional de Portugal, que é chamado Torre do Tombo, até o início do século XIX. Gente, foi escrito no século XVI, né? 1º de maio de 1500. Mas só foi divulgada, levada a público no século XIX. Mas outros escritores, outros cronistas também falaram, não só do novo território da ilha de Vera Cruz, mas também de outras partes do território americano. Seguindo, então, vamos lá, vamos conhecer mais. Então, Américo Vespúcio foi um desses. Américo Vespúcio, o criador da América. Muito bem. Então, 2 textos atribuídos a Américo Vespúcio, chamado Mundos Novos e 4 Navegações, foram, na verdade, os responsáveis pelas primeiras imagens que os europeus fizeram da 4ª parte do mundo, como era conhecida essa região, né? Como era conhecida a região do quadrante oeste do Atlântico Sul, dos seus habitantes e da curiosa fauna e flora locais. Voltando a essa aqui, então, para entendermos, Américo Vespúcio, né? Pero Vaz de Caminha, narrou para Dom Manuel o Venturoso, descrevendo a terra, como foi o desembarque, como foi o encontro dos nativos com os europeus, como foi rezada a primeira missa no Brasil. Ele fez toda uma descrição. Mas ele não foi o que mais divulgou, o que mais foi Américo Vespúcio, que é conhecido como o criador da América, porque ele traça todo esse roteiro, nesse painel do que foi encontrado nessa 4ª parte, que é a América, né? A América como um todo. Então, seguindo, né? E ele vai descrever tudo, ó, inclusive os habitantes, né? A fauna e a flora, porque os europeus tinham uma visão muito estranha, né? De como era o novo mundo. Vamos seguir. Os europeus, eles tinham uma visão de que esse outro lado do Atlântico, o que eles iam encontrar aqui? Monstros, aberrações, né? Havia muito mistério, muitas histórias acerca dessa outra parte do mundo, do novo mundo, né? Que não era conhecido dos europeus. Então, para eles, era algo assim fantástico, né? As terras descobertas, eles queriam entender como é que era, eles queriam conhecer. Então, por isso eles chamam curiosa fauna e flora, porque é que eles descobriram, né? A vegetação que não tinha na Europa, né? Vários tipos de vegetação, as árvores imensas, outro clima, outras espécimes de animais, de aves, de répteis, enfim, todo um universo desconhecido para o mundo europeu. Então,
né, ainda prosseguindo nessa literatura de viagem, de informação, quais são as principais características desse primeiro momento do quinhentismo, em que os cronistas vão descrever a terra, os costumes, a fauna, a flora, tudo. Quais eram as características destas cartas, né, desses relatórios que eram enviados para a Europa? Ela tinha o caráter de informação, né? Era exatamente isso. Primeiro, o objetivo era informar as autoridades, né? O que continha na terra, né? Informavam quais eram as perspectivas de lucro, né? Dos recursos naturais que a terra poderia oferecer e que seriam aproveitados pelo continente europeu. Descritiva, exatamente, era outra característica destas cartas, inclusive da de Pero Vaz de Caminha, dos outros autores, né, Pero de Magalhães Gândavo, outros autores vários, porque vieram muitos cronistas. Então eles relatavam, né? E as suas cartas, os seus relatórios, eles tinham estas características, informavam, descreviam e empregavam exatamente uma linguagem formal, como você pode observar. Senhor, né? Toda a linguagem formal, bem objetiva, descrevendo e utilizando, né, apesar de ser objetiva, muitos adjetivos que era, por exemplo, para descrever mesmo, né? Você sabe que o tipo textual descritivo, ele tem bastante adjetivo porque o adjetivo acompanha o substantivo para caracterizar, para atribuir ao substantivo uma característica, ou duas ou três. Por exemplo, quando eles vão descrever a banana, né? E como era o cacho de banana, é muito interessante. Convido você, se tiver tempo e se desejar, leia a carta inteira, você pode encontrar na internet. E aí você vai ver vários fragmentos onde eles fazem essa descrição. Observe a presença generosa dos adjetivos lá caracterizando. Então, muito bem. Já vimos, então, o tipo de linguagem, né, e as principais características. Seguindo, então, vamos conhecer os principais autores, né, e as obras. Então, como principais autores da literatura de viagem, ou literatura de informação, ou literatura dos cronistas, tá? Cronistas. Falou em cronistas. Cronistas. Você já sabe, está falando da literatura de viagem, da literatura quinhentista de informação. Quais foram os principais autores dessa modalidade do quinhentismo, da literatura de viagem, e suas principais obras? Então, nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro documento, né? O escrivão da frota, o principal escrivão. Tinha outros escrivães? Tinham, mas ele era o escrivão, né? Era o principal da frota de Cabral. Lembra que Cabral, você aprendeu isso em história, tinha 13 frotas, né? 13 caravelas. Então, cada uma delas tinha escrivão e tinha o seu capitão, né? Mas o Cabral era o capitão-mor. Então, temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Temos aqui a obra Tratado da Terra do Brasil, que foi escrito, segundo a crítica, provavelmente em 1570, né? Mas foi publicada apenas em 1826. E também outra obra é História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, escrita em 1576, essa é uma data, segundo os historiadores. Quem escreveu? Outro cronista, outro autor da literatura de viagem, da literatura dos viajantes, Pero de Magalhães Gândavo. Então, os dois principais são esses, mas nós temos mais. Temos outros autores. Vamos ver? Nós temos aqui a narrativa epistolar, escrita em 1783, e Tratados da Terra e da Gente do Brasil. Aqui você está vendo, são duas obras, narrativa epistolar e Tratado da Terra da Gente do Brasil, que foi escrita pelo jesuíta Fernão Cardim. Era padre, tá? Mas também faz parte da literatura, tanto parte da literatura jesuítica quanto da literatura de informação, porque ele vai descrever aqui, ó, da gente do Brasil, Tratado da Terra, tá bom? Há também o Tratado Descritivo do Brasil, de 1587, de Gabriel Soares de Souza, outro cronista,
né, da literatura dos viajantes. E nós temos Ambrósio Fernandes Brandão escrevendo Diálogo das Grandezas do Brasil em 1618. Muito bem. Então, aqui você conheceu, você pôde conhecer, né, sobre o quinhentismo. Espero que você tenha gostado, você tenha entendido. Nós faremos um segundo momento explicando a literatura do jesuíta. Mas é importante que você tenha entendido, né, o que foi o quinhentismo, quando ele ocorreu, o que ele significou, que foi a entrada, né, da cultura europeia no Brasil. Vamos lá então, gente? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Se tiverem perguntas, anota, porque na interatividade nós vamos responder, tá bom? Se tem algum ponto que você não entendeu e quer mais detalhes, pode me perguntar. Tem uma coisa que eu quero frisar. Lembra qual é a importância da carta de Pero Vaz de Caminha? Qual é? Eu disse para você. Ela constitui o primeiro registro, né? A primeira literatura, o primeiro documento de achamento, era assim que eles chamavam, achamento da terra brasileira, do novo território, dessa nova terra descoberta. Então, a importância é grande, é histórica, certo? E também tem um certo valor literário, tá bom? Mas o maior valor é exatamente histórico mesmo, por ser o primeiro documento escrito em terras brasileiras. Não é escrito por um autor brasileiro, mas é escrito em terras brasileiras. Entenderam isso? Outra coisa importante, quando é que se dá o quinhentismo? No século XVI, certo? Corresponde a quê, gente, o quinhentismo? Corresponde à introdução da cultura brasileira em terra, da cultura europeia, da cultura portuguesa em terras brasileiras, certo? O que está acontecendo no mundo nesse momento? Nesse momento nós temos o desenvolvimento do capitalismo mercantil, né? As grandes navegações, as descobertas das novas terras, né? E as colonizações que vão ocorrer, né? Como desdobramento desse capitalismo mercantil e das grandes navegações. Aqui você pode observar os autores e as principais obras representativas do quinhentismo da literatura de viagem, da literatura dos cronistas ou da literatura de informação. Então você tem esses três nomes.